Olá, Carla, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E4. Bom, ao abrir o seu arquivo, recebi a mensagem, essa mensagem aqui, no caso que ele contém links dinâmicos. A partir de agora, sempre que eu abrir o seu arquivo, eu quero justamente receber essa mensagem porque ela diz que você fez a Ramok no seu arquivo, né? Então, clicando em sim, eu estou mantendo esses links. Bom, no exercício E4, nós temos basicamente um modo somente para verificar, que é o modo 85C, 85 combinado, que seguindo o exemplo do 45, esse aqui, na parte de cima nós temos uma tabela e na parte de baixo o Task Name Form, onde você corretamente selecionou o campo Note para ser apresentado. Então, como isso nós já verificamos, eu vou tirar isso aqui, essa parte de baixo, e vou pedir que você anote o número 37, como o primeiro número da sua sequência numérica. Bom, vamos tirar isso aqui. Vou aproveitar para tirar o autofiltro também. Pronto. E vamos ver quais são as novidades nesse exercício. Bom, começando pela duração, né? Você escolheu uma das técnicas apresentadas na apostila para estimar a duração das atividades do seu projeto. Então, nessa coluna aqui, Duration, que você colocou como título Duração, você inseriu a estimativa de duração das atividades que compõem o seu projeto. Só deixa eu expandir aqui para ver todas elas. E não encontro nenhuma com o campo Estimated marcado. Isso eu poderia ver só verificando se o projeto como um todo tem um ponto de interrogação. Estou querendo dizer é, clicando duas vezes aqui, repare que do lado do Duration você tem uma marcação aqui Estimated. Caso isso esteja marcado, você tem um ponto de interrogação do lado da duração que é carregado para todos os produtos acima dessa atividade. Então, logicamente, o projeto como um todo ficaria com esse ponto de interrogação. O que no nosso caso não é conveniente. Nós estamos usando técnicas específicas de estimativa de duração. Então, nada de estimated. Bom, além disso, nós temos aqui trabalho e recurso. Apesar de termos inserido essa coluna de recursos já no seu exercício E4, nós só vamos começar a estimar os recursos do projeto, propriamente dito, no exercício E6. Por enquanto, essa coluna é uma coluna ociosa. Repare que quando você insere nomes aqui, você está criando de fato recursos no seu projeto. E isso nós podemos ver no modo Resource Sheet, melhor. Então, todos aqueles nomes que você inseriu viraram recursos aqui. Repare que alguns já estão até superalocados. Então, por enquanto, deletei todos os recursos. Então, voltando para a sua tabela 85, todos os recursos sumiram, certo? Todos os recursos sumindo, a maioria do trabalho do projeto vai sumir. Lembrando que trabalho é quantidade de recursos vezes horas trabalhadas. O único lugar onde trabalho poderia estar inserido, nós poderíamos ter trabalho estimado, é justamente nessa sua atividade do tipo Fixed Work. Se o trabalho é fixo, se é logo o valor do trabalho que está sendo usado para variar duração e recursos, então é viável que nós tenhamos aqui o valor desse trabalho já pré-definido. Ok? Vou aplicar aqui um autofiltro e buscar todas as Fixed Work, é só aquela mesmo. Então, tudo bem. Tirar aqui o autofiltro. Bom, passando para início e término, deixa eu voltar aqui. Você viu que após o sequenciamento do seu projeto, né, onde você diz quais são os predecessores e sucessores de cada atividade, e a estimativa de duração dessas atividades, você tem já o project definindo automaticamente inícios e términos das atividades que compõem o seu projeto. Esse agendamento está sujeito também aqui no Project Information ao que você definiu como sendo o padrão de agendamento do seu projeto e você escolheu aqui o mais usual, que é agendar segundo a data de início do projeto. Sendo assim, todas as tarefas serão do tipo as soon as possible, o mais rápido possível. Muito bem.
Bom, além de visualizar aqui inícios e términos, você pode usar esses dados aqui apresentados nessa coluna início e término para alterar o início, por exemplo, de alguma atividade. No caso, você não quer que seja no dia 24 e sim no dia 30. Você clica aqui e você cria uma restrição do tipo não começar antes de. No caso, se você tivesse feito pedido para começar antes, seria outro tipo de restrição, né? Não começar depois de. Bom, esse tipo de modificação no projeto somente é aconselhado para aqueles que realmente entenderam o que vai acontecer quando nós clicarmos em cada uma dessas datas. Nós inserir restrição no seu projeto sem entender o que realmente isso significa é uma coisa complicada e que pode gerar resultados inesperados, certo? A maioria das restrições, quando usadas de maneira equivocada, geram um cronograma que não condiz com o real, com o factível, como você provavelmente viu em sala de aula. Provavelmente não, tenho certeza que viu. Falando em restrição, eu vejo aqui que Ctrl Z, de novo, pronto, voltei ao que era antes. Eu vejo que você não inseriu muitas restrições, autofiltro, tipo de restrição. Nós temos as soon as possible, nós temos start no earlier, que são as atividades recorrentes, provavelmente, todas elas, deixa-me ver, todas elas, e temos a finish no earlier, que são as das Hammock. Então, fora Hammock e atividades recorrentes, que são restrições feitas pelo próprio programa para que ele consiga fazer o que você quer, né? Atividades recorrentes e Hammock, você não inseriu nenhum outro tipo de restrição. Isso pode ter se dado justamente por você entender que não precisa de restrições no seu cronograma nesse momento, ou por ter, enfim, alguma dúvida nesse sentido. Eu vou pedir então que você veja o vídeo de correção do aluno Sérgio, que é o de matrícula 001, e envie juntamente com a sequência numérica do seu exercício a sequência numérica do exercício dele. Ao fim da correção desse aluno, eu faço uma breve explicação das diferenças, justamente de tipo de restrição com deadline, data limite, e explicando por que às vezes não é tão interessante assim usar restrição. Bom, em data limite, deixe-me aplicar o filtro novamente. Sem ser vazio, nós temos somente uma, que é para assinar contratos. Realmente uma coisa muito importante e que merece um deadline. Eu vejo aqui no Indicators que essa deadline está sendo respeitada. Caso a sua data estivesse sido extrapolada, nós teríamos um ícone nos alertando desse fato. Apesar de não restringir o cronograma, nós teríamos um alerta ali. Esse é justamente o benefício de se usar deadlines. Para testar, nós temos aqui dia 14/8 e o seu início dia 4. Eu vou forçar aqui o início para ser dia 19. E você vai ver que aparecem dois ícones. O primeiro dizendo que existe uma restrição, que é esse dessa agenda. O segundo, esse vermelho, que é o de deadline estourado, certo? Ctrl Z, voltamos ao normal, desaplicando o autofiltro, mas normal ainda. Vou pedir para você anotar agora o número 55 como segundo da sua sequência numérica. Bom, vamos prosseguir. Onde está meu mouse? Pronto, voltamos ao normal. Então, depois aqui de deadline, nós temos calendário, que é uma coluna onde você escolhe calendários específicos pré-formatados para serem os calendários das atividades do seu projeto. Caso você escolha um calendário para uma atividade essas atividades, obviamente, somente ocorrerão obedecendo o calendário da atividade. Mais para frente você vai ver que os recursos também possuem calendários. Então, caso ambos tenham
calendários, as atividades e os recursos, essas atividades acontecerão na interseção desses calendários. Eu falei calendários diversas vezes, mas espero que tenha sido claro. É importante compreender isso justamente para evitar depois inconvenientes, do tipo, eu pensei que isso aconteceria sábado, mas sábado eu não trabalho. Enfim, depois eu dou uma olhada nos calendários que você criou. Somente para terminar aqui os itens da tabela, nós temos a coluna Linked Fields, cujo título você botou como links dinâmicos. Essa coluna, assim como a coluna Summary, né, produtos, é uma coluna onde nós somente podemos visualizar sim ou não para, no caso aqui, as linhas que possuem links dinâmicos em alguns de seus elementos. Então, com o autofiltro novamente, eu posso achar aqui as suas ramocs, que no caso são essas duas aqui, as de ID 34 e de ID 37. Ok? Bom, tirando o autofiltro, vou dar uma olhada nos seus calendários. Então, Tools, Change Working Time, você vai anotar o número 10, esse aqui, e eu vou dar uma olhada nos calendários que você criou. Nós temos o calendário nacional compensado, com várias exceções, né? Lembre que no Project 2007, o que você está vendo aqui, que eu estou usando, é um pouco diferente do Project 2003, que é o que você deve ter usado para fazer o seu exercício. Um benefício de se usar o Project 2007 é justamente você colocar o nome das exceções. Então, deixe-me ver. O único calendário que eu realmente tenho certeza, única restrição, dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro eu tenho certeza que é o Natal. Então, eu posso escrever aqui Natal e não é simplesmente dia 25 uma exceção. É dia 25 porque é Natal. Então, nós temos aqui esse nome. Mais para frente você vai ver também que esses elementos aqui, infelizmente, não são possíveis de serem exportados para um relatório. Se você descobrir como faz isso, e se isso for possível, por favor, entre em contato conosco para nos explicar. Porque até agora não existe nada documentado, o que é uma pena. Seria muito interessante nós imprimirmos um relatório de calendário, isso sim é possível, mas com os nomes das exceções. Os nomes das exceções ainda não é possível de ser impresso em relatório. Bom, então além das exceções nós temos aqui a Workweek, que eu vou verificar no seu calendário especial SD. Aqui, especial SD, não vou salvar. No especial SD, você não coloca exceções, e sim configura as semanas de trabalho, Workweek. Aqui, clicando em Detail, você diz que sábado, no caso domingo, e sábado se trabalha de 8 às 20. Muito bem. E que de segunda a sexta, 7 days to non-working time. Ok. Muito bem. Bom, além de criar esses calendários, você deveria ter escolhido um para ser o calendário do projeto. Ser o calendário do projeto significa que todas as atividades que não possuírem calendário próprio obedecerão esse calendário específico. Então você selecionou aqui cópia de calendário nacional compensado. Muito bem. Nos resta então verificar as suas atividades ramocs e as suas atividades recorrentes. Vamos começar aqui para as recorrentes, que estão mais perto. Realizar reuniões de acompanhamento do projeto. Com um duplo clique, eu vejo que você escolheu fazer reuniões semanais de 2 em 2 semanas. Isso significa ocorrência. Às sextas-feiras, durando o dia inteiro. Então, de 2 em 2 sextas-feiras, ninguém faz nada, só faz reunião. Como eu sou amigo do seu chefe, eu vou colocar as reuniões tendo só 4 horas, porque aí as outras 4 horas vocês vão trabalhar normalmente, certo? Você pediu para começar numa certa data e terminar numa certa data, em vez de escolher uma quantidade de ocorrências. Provavelmente você escolheu a data de início e término do projeto. Repare que caso a data de início e término do projeto mude, você tem que voltar aqui nessa atividade e alterar isso aqui. Nós não temos maneira de fazer isso automaticamente.
Bom, então 4 horas, repare que clicando em OK e em Sim, tudo aqui passa para 4 horas em vez de um dia, e clicando em Ctrl Z volta ao normal. Só para te mostrar que mudariam todas. Bom, nas suas atividades Ramox, que se não me falha a memória são as de ID 34 e 37, deixa eu ver, 34 e 37, acertei. Como eu acertei, vou pedir para você anotar um número 01, que está aqui. Bom, a primeira coisa que eu vejo nas suas Ramox é que você passou a primeira para Fixed Units, mas esqueceu de passar a segunda para Fixed Units também. Na Ramoc, a única coisa justamente que não é fixa é a duração da mesma. Repare que quando eu fiz isso, passou de um dia para 132 dias. Ele estava travado por causa da duração fixa e não conseguia aumentar a sua duração própria. Ok? Agora eu vou descobrir quem é que manda aqui nesse vínculo. Dando um duplo clique nesse campo início, o project vai me levar até o elemento de onde ele está tirando essa informação. Então, duplo clique, eu vejo aqui que você está atrelado a elaborar especificações técnicas de rede. É para cima, não é para baixo. 34. E dando um duplo clique aqui, eu vejo que vai de lá até a operação assistida realizada, que é um marco. Então, caracteriza assim uma Ramoc, essa atividade que você criou. Ainda na 37, clicando em início, vai para elaborar as especificações técnicas de rede, também, e em término, também para operação assistida realizada. Ambas as Ramocs possuem os mesmos links de início e término. Talvez você pudesse juntá-las numa só, ou manter duas separadas, não tem problema. Bom, visto isso, nós verificamos tudo no seu projeto, no seu exercício E4. Caso você tenha alguma dúvida, obviamente você pode entrar em contato. Para terminar, vou pedir que você anote o número 48. A gente fica por aqui. Não esqueça de enviar a sequência do aluno Sérgio, de matrícula 001, juntamente com a sua. Um abraço, tchau.